Graça e paz, querido professor, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma pré-aula da Escola Bíblica. Meu nome é Sabrina Costa, sou professora da classe do Jardim de Infância e nós estamos na classe do Jardim de Infância aqui em Blumenau, Santa Catarina, na nossa querida Assembleia de Deus. E nós estamos comemorando! Hoje é dia de comemoração porque nós estamos completando um ano de pré-aulas. Graças a Deus por isso. Eu estou muito feliz e muito grata ao nosso Senhor por participar desse projeto. E até um pouco emocionada, porque é muito gratificante estar aqui falando com vocês em todas as partes do Brasil e do mundo, onde eu nunca vou poder, às vezes, talvez pisar, né? Talvez Jesus volte e eu não pise nos lugares onde eu estou indo através desse vídeo. E eu sou muito grata a Deus por isso. Você tem nos acompanhado dentro desse um ano? Se você, professor, nos acompanhou desde os primeiros vídeos, você posta aí nos comentários dos nossos vídeos para a gente conhecer você e para a gente saber quem está nos acompanhando, quem está sempre nos assistindo, nos incentivando, nos motivando a continuar com esse trabalho, né? E o que você sente? Porque eu sinto que eu cresci muito dentro desse um ano. Eu cresci muito espiritualmente, eu cresci muito como profissional, como professora, eu cresci muito dentro do ministério, as minhas aulas melhoraram muito por conta deste projeto. Quando eu aceitei o desafio, eu fui convidada para participar. Eu pensei assim, vai ser muito legal, porque é a coisa que eu faço, é aquilo que eu faço para Deus e que eu vou conseguir mostrar para as pessoas como que eu faço, incentivar outras professoras, onde eu não consigo levar ainda. Então, para mim, eu achei assim, é a minha prática, então vai ser bem tranquilo. Só que quando eu comecei a pesquisar e a orar para a primeira aula e cheguei na frente da câmera, eu pensei, tudo aquilo que eu pensei caiu por terra, porque eu senti aquela necessidade de aperfeiçoamento, aquela necessidade que a gente tem de se preparar melhor, de estar com mais afinco nas coisas de Deus, nas coisas que a gente está fazendo. Quando a gente trabalha muitos anos com a mesma coisa, dentro da casa do Senhor ou em qualquer outro lugar, a gente acaba criando hábitos. E a gente acaba ficando maçante ou monótono, né? Isso é normal, porque a gente acaba criando um vínculo e a gente acaba fazendo aquilo no automático. E não é isso que Deus quer da gente. E quando eu comecei, a fazer as pré-aulas, eu pensei, poxa vida, eu tenho que melhorar bastante. Tanto para passar o meu conhecimento, porque tudo que vocês veem aqui é um pouquinho da gente. Tanto para passar o meu conhecimento, o conhecimento que eu estou passando para vocês é meu, é aquilo que eu já vivo, o que eu já vivi nas minhas aulas, tanto para os meus alunos, porque eu sou um grande responsável pela vida espiritual deles, pelo caminhar cristão, pelo caráter cristão que está sendo desenvolvido. Quando eu comecei a dar aulas, a minha diretora, a irmã Leonie Bernes, ela foi uma grande mulher de Deus, ainda é, na verdade, Só que ela ficou 11 anos na frente da escola bíblica aqui em Blumenau. Ela era uma mulher muito especial dentro dessa área e muito conhecimento, assim, uma pessoa fantástica. A primeira lição que ela me ensinou e que eu nunca esqueci é que nós, professores, somos os missionários, os pastores, os evangelistas das nossas crianças. Então, nós precisamos estar preparados para todas as coisas, atender os nossos alunos na área espiritual. E nós estamos formando o caráter cristão dentro deles. É muito sério,
muito importante, de uma grande responsabilidade. E isso eu nunca esqueci, nunca na minha vida. E eu levo isso para minha vida. Então a gente não pode se deixar cair na monotonia, na mesmice. E as pré-aulas me ajudaram muito, muito a ver aquilo que eu estava deixando passar. Então eu acredito que seja um tempo de Deus e que seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu quero ser um canal de bênção para a sua vida, para a vida dos meus alunos, e quero que você também seja um canal de bênção para os nossos alunos. Eu, a Aline e a Pri, a gente combinou que a gente ia dar um presente para vocês, e esse presente é um pouquinho do nosso testemunho, do nosso ministério. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que eu sou paulista, eu não nasci em Blumenau. Eu sou muito grata e agradecida e tenho muito orgulho de ter nascido em São Paulo, e sou apaixonada por São Paulo. Então, beijos professores que moram em São Paulo, que são paulistas também. Estamos todos juntos, né? Eu sou apaixonada pela minha pátria mãe, que é São Paulo. A minha família toda mora lá, por parte de pais e mães. Mas quando eu tinha 9 anos, a gente veio para Blumenau, meu pai, minha mãe e a minha irmã e a minha avó. Nós viemos para Blumenau e estamos aqui há quase 23 anos. Esse ano completa 23 anos, então eu cresci em Blumenau. A minha mãe, ela foi a primeira pessoa da família dela a aceitar Cristo. Hoje eu tenho mais alguns primos que são cristãos, mas a gente é uma família muito grande. E é uma família extremamente católica. Ela aceitou a Jesus quando eu tinha 9 meses. E ela congregava na Igreja Evangélica Livre. Quando a gente chegou em Blumenau, eu tinha 9 anos. Meu pai demorou 12 anos para aceitar Jesus, depois que a minha mãe aceitou. Então, só quem ia na igreja era eu, minha mãe e a minha irmã. E a minha mãe, ela recebeu muita ela teve, assim, muita resistência da família, por conta que ela se converteu, né? Então, quando ela chegou em Blumenau, a gente era da Igreja Evangélica Livre, então não tinha muitos costumes e tal, então ela começou a ir em outras igrejas para ver onde que ela ia congregar, e Deus falou com ela quando ela entrou na Assembleia de Deus que Ele queria ela na Assembleia de Deus. E ela ficou um pouco resistente por conta de todos os costumes. A minha mãe tinha um cabelo bem curtinho, mas ela aceitou, né, o que Deus queria, e a gente começou a congregar na Igreja do Garcia, aqui em Blumenau, e é a minha igreja, a igreja que eu amo, a igreja até hoje que eu estou dentro dela. Então, a gente começou a congregar no Garcia, e a primeira coisa que o pastor fez foi colocar ela como auxiliar na escola bíblica, auxiliar da classe do Estudando a Bíblia, que hoje é o Juniores, onde eu ia como aluna, e com a professora Rosimaura Fagundes. Um beijo, Rose. A Rosimaura é a professora que me fez me apaixonar pela escola bíblica dominical. Ela ensinou a minha mãe a ser professora, e ela foi, na minha vida, a melhor professora que eu já tive, tanto da parte secular quanto da parte bíblica, porque professor é professor, né? Então, colocando todos numa balança, a Rose com certeza é a melhor professora que eu já tive. É uma professora de excelência, é uma pessoa maravilhosa, incrível, assim. Então, para encurtar um pouquinho, né? Vamos rápido. A Rose fez eu me apaixonar pela escola bíblica, e meu sonho era ser uma professora de escola bíblica. Só que quando eu comecei meu ministério, eu tinha 12 anos. Eu comecei a ser professora na sala. Eu não comecei como auxiliar nem nada. Já comecei como professora. Com 12 anos, no culto infantil. Estou há 20 anos no ministério infantil. Então, não foi assim rápido. Mas na escola dominical eu só estou há 6 anos. Então demorou para mim, né, conseguir realizar o meu sonho de ser professora da escola dominical. Mas Deus sabe todas as coisas, Deus tem o tempo certo para tudo. Então, a irmã Leonie me moldou muito dentro do Ministério Infantil, dentro dos cultos infantis. E foi uma bênção. E eu estou aqui desde então. A minha família
Quando eu tinha 20 anos eu me casei, eu tenho 12 anos de casada com o Marco César. Eu não trouxe a foto porque os meus filhos acho que pegaram a foto, gente, que sumiu da minha casa. Acho que eles pegaram para brincar, eu não sei o que eles fizeram com a foto, mas acontece que a foto foi perdida. No próximo vídeo eu trago para vocês verem eles. Meus filhos são as coisas mais lindas do mundo, né? Toda mãe acha, né? Mas eu me casei com o Marco César, ele é militar músico, meu amado e amigo. O marido que Deus realmente me deu, foi um presente do Senhor na minha vida. E Deus nos deu 2 presentes maravilhosos, que foram a Marina, que vai fazer 10 anos, e o Benjamin, que tem 2 anos. São os nossos tesouros, nossas heranças de Deus. Isso é um pouquinho do meu ministério, estamos aí até hoje, e Deus tem feito e vai fazer grandes coisas ainda. Esse é o meu desejo do meu coração, né? Ser um instrumento para o Senhor. Então vamos lá para a nossa lição? O amigo que conversou com Deus. Objetivos. Saber que um amigo de Deus gosta de aprender a sua palavra e presta muita atenção na explicação dela. Entender que ninguém entra no céu sem nascer de novo. Se arrepender dos seus erros e aceitar Jesus como Salvador. Então a gente tem 2 grandes desafios, que é falar sobre o estudar a Bíblia, e para eles entenderem que os amigos de Deus precisam estudar a palavra do Senhor e precisam ler e conhecer a palavra do Senhor, e entender que eles precisam nascer de novo para serem amigos de Deus também. Então nós vamos começar trabalhando com a parte da Bíblia, do saber que um amigo de Deus tem que aprender. Então, vocês já brincaram de quem é quem? Quem é quem é uma brincadeira assim, você coloca uma plaquinha na sua testa com o nome de alguma coisa, se é animal ou lugares, né, ou pessoas famosas, e então você coloca assim na sua testa, você não vê o que você é, então seus amigos têm que dar dicas para você de quem que você é, daí você vai chutando quem você é em determinado tempo, quem ganha é quem responde mais rápido. Então a gente vai brincar de quem é quem, mas você, professor, com os alunos, você vai colocar na sua cabecinha aqui, ó, uma faixa com o nome Jesus. Você vai saber que você vai ser Jesus, só que você vai dar para eles, você vai explicar a brincadeira para eles e você vai falar para eles, olha, vocês vão ter que, já chega na sala, já, antes disso, já com a faixinha, tá? Vocês vão ter que saber quem sou eu. Desculpa, eu acho que com a faixinha não vai dar certo. Então, eu acho que vocês têm que, assim, ó, alguém tem que vir e colocar na cabeça de vocês esse nome. Para que eles não saibam que você sabe quem você é. Daí você pergunta para eles, você fala para eles a brincadeira, como que a brincadeira é. E que eles têm que dar dica para você, professor, acertar quem você é. Por que a gente está fazendo isso? Por que eu tô dando essa dica para vocês? Porque você vai saber o que os seus alunos conhecem sobre Cristo. E eles também vão saber. Porque eles vão ter que te dar dicas de quem ele é, sem falar o nome dele. Então, eles vão saber quem é. Se você tiver alguém auxiliar, tudo é melhor até, porque daí, se tiver crianças que não sabem ler, eles falam no ouvido das crianças e elas vão dando dicas, cada uma no seu tempo, vão dando dicas. E você, professor, não vai acertar de primeira, você vai demorar para acertar. No final, quando você falar que você é Jesus e elas falam, é certo, legal, todo mundo comemorou, daí você vai falar com elas, daí você vai perguntar para elas, como que você, criança, sabia tantas coisas sobre Jesus? Elas vão falar, né, que elas ouviram no culto infantil, que elas ouviram na escola dominical, e daí você vai pegar essa deixa e você vai falar sobre a palavra de Deus. Por quê? Porque ela não conheceria Jesus se a gente não tivesse lido na palavra de Deus, se ela não tivesse ouvido as histórias de Jesus. E o que é isso? É estudar a Bíblia. Então, por que a gente vem na escola dominical? Para estudar a Bíblia, para conhecer Jesus, conhecer o que ele quer para a nossa vida, conhecer o que ele vai fazer
quando Ele voltar, saber quais são o princípio cristão, o que a gente tem que fazer quando a gente aceita Jesus, se a gente não aceita Jesus, onde que a gente vai, tudo isso tem na palavra de Deus. É por isso que a gente estuda a palavra de Deus. É por isso que a gente estuda. Por quê? Porque a gente precisa conhecer a Deus. Se a gente não conhece Jesus, a gente não conhece o nosso amigo. Se você quer ser amiga de Jesus, você precisa conhecer a Jesus. E é assim, através dessa brincadeira, que elas vão entender que elas já conhecem a Jesus um pouquinho, mas que elas precisam conhecer mais. Para serem amigos de Deus, nós precisamos conhecer a Bíblia. Para fazer isso, você pode fazer depois da sua dinâmica de sala, né? Colocar os cartazes, tudo. Não se esqueça de ver o nosso vídeo que tem as dicas para o início do trimestre, falar sobre o plano de frequência e tudo mais, o plano de prêmios, fazer a oferta. Coloque elas em roda e faça essa brincadeira. Eu achei que essa brincadeira ia se encaixar bem legal no nosso objetivo delas entenderem que elas precisam conhecer a Deus, conhecer a palavra do Senhor. E aí que entra o Nicodemos, que você pode pegar a deixa depois que você fala com ela sobre conhecer a palavra, que Nicodemos era um amigo de Deus que estudava a Bíblia. E daí você pode trazer uma cestinha, olha só, com algumas coisas que a palavra de Deus é, certo? Por quê? Porque você vai falar sobre Nicodemos. Você vai ler a sua Bíblia, você vai ler a sua lição e você vai estudar sobre Nicodemos. O que eu posso dizer sobre Nicodemos? Nicodemos era um fariseu. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram aquelas pessoas que liam as leis e que cumpriam as regras, que eram aquelas pessoas estudiosas da palavra de Deus mesmo. E que eles também faziam as outras pessoas cumprirem as regras que estavam na Bíblia, né? Então, os fariseus eram homens que deveriam ser homens de Deus. Nicodemos era um homem de Deus. Ele estudava a palavra de Deus. Por quê? Porque ele queria conhecer ao Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus, quando a gente está perdido no escuro, quando a gente não sabe mais o que fazer na nossa vida, quando a gente tem a nossa vida não sabe, está perdido, não sabe o que fazer, tem muitos problemas, a palavra de Deus é como se fosse uma lanterna que ilumina o caminho. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, Deus pode falar com a gente e Ele vai dizer o que a gente tem que fazer quando a gente se sente perdido, quando a gente tem muitos problemas, se sente no escuro. A palavra de Deus é como uma lanterna que mostra o caminho que a gente tem que ir. Ou quando a gente está com muitas dúvidas, ela também mostra o caminho que a gente tem que ir, como se fosse uma lanterninha. Nicodemos sabia também que a palavra de Deus é como se fosse uma água bem fresquinha. Quando a gente está com muita sede, a gente toma água e essa água tira a nossa sede, não é? Então, quando a gente precisa conhecer a Deus, a gente tem uma vontade de conhecer Jesus, de saber as coisas que Ele fazia. A gente vai na Bíblia e essa vontade passa, porque a vontade é como se fosse uma água, a sede de uma pessoa que está no deserto. Então a Bíblia é como se fosse essa água que mata essa sede. Quando a gente conhece as coisas de Deus pela Bíblia, Deus vai matando a nossa sede. E também, quando a gente está perdido, quando a gente não sabe mais o que fazer, quando a gente não encontra uma solução para um problema, é como se a gente tivesse por muito tempo com muita fome de alguma coisa que nos ajudasse, não é? Alguma coisa que nos ajude. Então, a palavra de Deus, a gente lê a palavra de Deus e ela é como se fosse um pãozinho que mata a nossa fome de ajuda, a nossa fome, aquela fome que a gente tem de ter uma solução para os nossos problemas, para as nossas atitudes. A gente tem a Bíblia como um pãozinho que nos alimenta o nosso coração sobre as coisas de Deus, sobre as coisas que precisamos aprender. Então,
Nicodemos sabia sobre tudo isso sobre a Bíblia, que a Bíblia era como uma lanterna que ilumina, como um pãozinho que alimenta, como uma água para quem tem muita sede. A Bíblia é tudo isso, por isso que ele estudava muito a Bíblia. Você pode levar, professor, uma cestinha e falar sobre isso com os seus alunos. Eu trouxe mesmo as coisinhas da Marina, né, que são brinquedinhos de comidinha, mas você pode levar o pão mesmo, a água, a lanterna, para eles poderem entender que a Bíblia é tudo isso e que nós precisamos. A gente trabalhou um trimestre inteiro sobre a Bíblia antes, né? Então eles vão relembrar. Nós precisamos aprender como Nicodemos aprendia, mas acontece que, deixa eu tirar daqui, acontece que daí você vai falar sobre Nicodemos e você vai falar sobre os amigos dele que também eram fariseus, e eles não eram como Nicodemos. Eles não estudavam tanto a Bíblia e também eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Por isso, Nicodemos tinha muita vontade de ver o Senhor, de conversar com Jesus, porque Nicodemos chegou numa parte da Bíblia que ele não entendia como que ele ia herdar o reino de Deus. Então, assim, professor, eu não vou me aprofundar muito nisso, porque você também vai, né, estudar sobre isso. Mas leve, assim, ó, figuras. Eu quis usar a figura da lição visual, né? Então leve figuras assim de pessoas, falem que eram os amigos dele, que eles não aceitavam que Jesus era o Senhor e Salvador, que era o Filho de Deus na época, né? Jesus estava lá. E Nicodemos tinha muita curiosidade de conhecer Jesus, por quê? Porque ele precisava entender como que ele ia chegar no céu. Ele precisava entender isso. Então, ele teve que se encontrar escondido. Daí eu trouxe aqui uma caixa. Deixa eu já passar para cá só para você ver melhor. Uma caixa. E esses são Jesus dos visuais mesmo, tá? Uma caixinha como se fosse uma casinha. Eles se encontraram no teto dessa casa. Na Bíblia em si não diz onde que eles se encontraram, diz que eles se encontraram à noite, mas todo mundo, todas as lições que eu já vi sobre Nicodemos, eles estavam sentados no muro em cima de uma casa. Então eu fiz uma casinha para vocês, assim, bem simplesinha, né? Para que eles ficassem ali sentados, só para trazer uma coisa diferente para as crianças. Para usar os visuais que a gente compra também, né? Então você vai falar sobre isso. E o nosso grande ponto de tudo isso na questão é realmente a parte onde Jesus fala que é preciso nascer de novo. E daí você vai dar bastante ênfase nisso e vai falar, gente, como que eu vou nascer de novo? Não tem como do meu tamanho entrar dentro da barriga da minha mãe de novo. Foi isso que Nicodemos pensou. Como que ele vai fazer para fazer isso? Mas o que ele não entendia era isso aqui, que para nascer de novo, a gente precisava limpar o nosso coração do pecado. A Ali trouxe todas as ideias da lição passada, era sobre o plano da salvação. Então, eles já devem ter um conhecimento, como você já fez, já deve ter um conhecimento sobre o plano da salvação. Então, o que você vai fazer? Você não vai falar sobre isso novamente, você vai falar como um coração se transforma quando Jesus entra dentro dele para morar. Então, Nicodemos tinha que entender que ele estava com o coração cheio de pecado e ele precisava que Deus limpasse os pecados dele, porque sem estar com os pecados limpos, ele não podia entrar no céu. Então, o que acontece? Quando Jesus vem morar no nosso coração, somente esse é o jeito de que ele limpa e purifica os nossos pecados. E quando ele mora dentro do nosso coração, nós estamos limpos do pecado. A gente continua pecando? Continua. Continua pecando, porque a gente não para de pecar. A gente sempre erra. Mas a gente tem Jesus. E Jesus pode limpar o coração de uma pessoa arrependida. Quando a gente se arrepende dos nossos pecados e não pratica mais, Jesus nos limpa e nos purifica. E só através de Jesus que nós vamos entrar no céu. Então, quando Jesus entra, o coração que era triste, escuro, ele fica limpo e feliz, certo? Ele se transforma. Você pode trazer esses visuais assim, com corações, ou você pode fazer umas dinâmicazinhas com eles. Eu encontrei umas dinâmicas legais, olha. Trouxe para vocês
para eles entenderem um pouquinho sobre essa transformação que acontece, né? Aqui tem uns fiozinhos. Então, eu trouxe aqui, ó, uma tinta de uma cor amarela e uma tinta de outra cor. Você vai trazer na sua sala uma tinta vermelha, uma tinta amarela ou qualquer outra cor que você queira misturar. E daí você vai falar para eles, olha, acontece que nós somos como essa tinta vermelha aqui, tá? Nós somos como essa tinta vermelha quando a gente nasce. A gente vem cheio de pecado, e daí você vai falar, né? Você vai discursar. Mas, quando a gente recebe o Espírito Santo, quando a gente aceita Jesus no nosso coração, a gente recebe o Espírito Santo de Deus. E daí, eu acho que o amarelo não vai cair aqui, tá, gente? Mas eu vou pegar um pouco do vermelho pra misturar. E daí, quando a gente aceita Jesus, Jesus entra no nosso coração, na nossa vida, e Ele vai mudando ela. Ele vai mudando ela conforme a gente vai lendo a Bíblia, como a gente vai fazendo, indo na escola dominical, como a gente falar de Jesus, ouvindo a palavra de Deus, vindo nos cultos, nas escolas bíblicas, nos cultos infantis. Deus vai modificando a gente. E um coração que era vermelho, cheio de pecado, se transforma em um coraçãozinho laranja. Então, nós não somos mais daquele jeito que a gente era quando a gente aceitou Jesus. Nós nos transformamos. Isso é nascer de novo. Quando Deus molda a nossa vida, nos transforma em algo que Ele quer. Ele mistura o Espírito Santo de Deus com o nosso coração que era errado, vai tirando as coisas erradas e vai colocando Deus na nossa vida e vai nos transformando para a honra e glória do nome do Senhor. Viu? Esse aqui é bem prático, você pode fazer também com suco, né? Você pode levar o suco pronto de duas cores claras, porque daí eles vão misturar melhor, e colocar nos copos, né? Jesus é dessa cor, o Espírito Santo é dessa cor, né, que nos molda, e nós somos dessa, e assim você faz a junção. Outra forma é fazer pipoca, né? Você pode trabalhar com a pipoca, com o milho. O milho é assim, a gente é assim quando a gente tá sem Jesus. Desde quando a gente nasce, a gente é duro, a gente é ruim, a gente não faz coisas erradas, nosso coração é todo duro. E daí é legal você levar ou a pipoca pronta, mas o mais legal mesmo é você levar um micro-ondas, ou levar elas na cozinha da igreja que tem micro-ondas, ou levar um micro-ondas para dentro da sala e fazer a pipoca estourar. Porque daí você vai falar que Deus, né? Quando a gente aceita Jesus, Deus, Ele trabalha com a gente, como o Espírito Santo, Ele trabalha com a gente e nos aquece, né, aquele calorzinho, né, do Espírito Santo, e vai trabalhando nas nossas vidas, e Ele vai transformar o nosso coração duro de milho, assim, num coração macio, branquinho, que é a pipoca, né, e você vai crescer em Deus. Não esqueça de dizer que você só consegue essa transformação através de Jesus. Depois que você aceita Jesus no coração, e o mais importante, que você lê a Bíblia, conhece a Deus, estuda sobre a palavra de Deus, escuta a sua palavra, e que você também deve se batizar para que a obra seja completa, né? Que a obra seja completa da nossa vida. Para as crianças, você pode falar sobre tudo isso e no final falar sobre o batismo, né? Você pode fazer um batismo na sua fala com um boneco, assim, tá? Por que eles se batizam? Porque o batismo em si, ele é realmente a demonstração pública, né, daquilo que a gente acredita, que que a gente morre para o mundo, né? A nossa vida para o mundo morre e nós
nascemos de novo para Deus. Então, por que ele tem que se batizar? Porque a gente mostra para as pessoas, para o mundo, que nós aceitamos Jesus e que somos novas criaturas. E daí você vai falar sobre o versículo. Quem crer e for batizado será salvo. Então a minha ideia dessa aula é que você faça toda essa dinâmica e depois você fala sobre o versículo, porque ele vai fechar a aula, certo? Quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16 e 16. Então, você fala sobre esse versículo, você já falou sobre toda a aula, você não precisa explicar esse versículo porque ele é completo e ele fecha a aula. E você pode fazer também, continuar na roda com eles e fazer a dinâmica que está escrita na lição. Que é assim, enquanto eles falam, você vai rodando, fazendo a volta ao redor da roda, e você vai tocar num aluno. E pra mim, eu acho mais divertido fazer assim, ó, você toca no aluno, ele tem que levantar e falar o versículo sozinho, e ele vai continuar procurando mais alguém para fazer isso, até que todos tenham falado, tá? Aqui na lição fala para você ir, ele continuar junto com você até que todos estejam fazendo a roda e falando todos juntos. Mas eu acho mais legal como se fosse um ovo-choco, quando a gente brinca de ovo-choco, né? Escolhe um, ele levanta, fala sobre o versículo, fala o versículo sozinho, e depois ele tem o direito de passar e escolher um amigo para fazer isso também. Tá? Daí vocês vão trocando. Enquanto isso, todos eles estão falando. Quem crer e for batizado será salvo. Eu não trouxe nenhum cartaz porque eu achei legal esse versículo a gente fazer com gestos, para que eles decorem, né? Quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16, 16. Quem crer no coração e for batizado será salvo. E assim você vai fazendo. Para o encerramento da aula, eu vou deixar esse coração escaneado para vocês lá no PDF. Esse coração é assim, ó. Você vai falar, você vai dar para eles ou você vai fazer eles fazerem, tá? Ele abre. O nosso coração, ele sempre, quando a gente nasce, ele tem um vazio dentro dele. Ele tem um vazio, porque é a falta de uma pessoa, falta de alguma coisa. As pessoas tentam colocar várias coisas aqui dentro do coração para suprir esse vazio. Aí elas tentam colocar amigos, pai, mãe, cachorro, várias coisas para tentar que esse vazio seja preenchido, mas só tem uma pessoa que preenche esse vazio. Que preenche esse vazio e faz o nosso coração e faz a gente uma nova criatura. E essa pessoa é Jesus. Olha só, Jesus muda o nosso coração de vazio para cheio, ó, cheio de Jesus. Que maravilha, né? Então, como é que é esse coração? Você vai fazer um coração de dobradura e ele é assim, ó. Ó. Assim, tá? Eu vou escanear e colocar no PDF para vocês. Vocês cortam um quadrado e daí vocês vão fazer um coração com Jesus. Você vai fazer a parte de Jesus para dentro, tá? Eu vou deixar um vídeo explicando como se faz um coração de dobradura, tá? Para vocês, porque eu não vou explicar agora, porque o nosso vídeo já tá em muitos minutos. Então, você vai fazer assim, Jesus pra dentro. Não faça Jesus pra fora, porque ele não vai aparecer, tá? Jesus e a bolinha pra dentro. Daí você vai fazer o coração. E você pode fazer vários, os seus alunos levarem pra casa e pra eles mostrarem pros pais. Depois que você explicou pra eles como é, que o nosso coração muda porque Jesus entrou dentro dele, eles podem fazer isso para outras crianças e para evangelizar e para falar do amor de Deus, certo? Então, professor, é isso que nós temos para hoje. Desculpa ter falado tanto, no próximo vídeo eu vou melhorar e eu espero muito que vocês continuem com a gente. Orem por nós, coloque nossa vida também nas suas orações, no seu joelho, que você possa se preparar, que você possa ser grandemente usado pelo Senhor, que nós possamos ser canais de bênção para os nossos alunos e que nossos alunos sejam guardados por Deus. A minha oração tem sido
Que Deus guarde o coração das nossas crianças, que elas não venham se desviar, que elas venham realmente encontrar Cristo na sua infância, para que elas não se desviem mais. Uma criança ganhada para Jesus enquanto criança é uma vida inteira para Jesus. Amém? Que você seja esse canal de bênção. Grande abraço para todos, fiquem com Deus.